Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Contra a Capa, que é esse nosso encontro semanal com escritoras, escritores mineiros ou que tem forte ligação aqui com Minas Gerais para poder falar sobre a sua obra, sobre a sua arte e curiosidades sobre essas pessoas que vêm aqui nos dar entrevistas. Eu sou o tio Flávio e hoje eu converso com o Rodrigo Starling. Rodrigo, que nós vamos apresentar já está aqui com a gente. Rodrigo, seja bem-vindo a esse espaço que é também seu, hoje e sempre, porque aqui estamos no espaço da literatura, da arte escrita. Então, seja bem-vindo para essa conversa com a gente hoje. Muito obrigado, tio Flávio. Prazer enorme estar aqui, principalmente para falar de literatura e o voluntariado, que são duas grandes paixões. Hoje nós vamos unir essas paixões, então. A gente não vai falar só de literatura, mas também de voluntariado, que é outra paixão que eu tenho e que ele também tem. Mas antes disso, nós vamos falar com vocês que nos acompanham, onde vocês podem nos encontrar, além do próprio portal do jornal Hoje em Dia, que toda quinta-feira, às 19 horas, lança um novo programa do Contra a Capa. A gente também está na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Mas não é só aí. Quem quiser nos ouvir, estamos também na Rádio Web, Hoje em Dia, e nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Então você pode nos assistir, nos ouvir e compartilhar com os seus amigos, porque estamos no YouTube, Jornal Hoje em Dia BH, que está ali, a gente tem todos os nossos programas que estão arquivados lá e podem ser também divulgados por você para outras pessoas que você acha que queiram assistir. Hoje o Rodrigo, que está aqui comigo, vou apresentá-lo antes da gente entrar na sua obra especificamente. Ele é filósofo com pós-graduação em Gestão de Políticas Sociais pela PUC Minas. É mestre em Ciências Políticas pela ULHT de Lisboa. É presidente do Minas Voluntários, que a gente vai falar também, queria que você explicasse sobre isso. E secretário do Comitê de Parcerias e Voluntariado Transformador da Fundamig. Palestrante e autor de mais de 14 livros, ele tem experiência junto à ONU e outros organismos internacionais. É cofundador do selo editorial Starling, então além de escrever, também promove a literatura de outras pessoas, que é feito sob demanda, né, de mais de 100 autores de todo o país. Da ideia, que muita gente tem, ao livro impresso, a concretizar essa ideia. Esse é o objetivo da editora. Então, são muitos assuntos que a gente tem que falar aqui hoje. Falar com o filósofo é muito bom, porque a gente pode nos provocar vários pensamentos. Mas, Rodrigo, eu queria então começar primeiro a entender o que é o Minas Voluntários. Minas Voluntários é o Centro Mineiro de Voluntariado Transformador. Porque quando você pergunta a qualquer pessoa, a gente usa até isso muito em palestra, para a pessoa imaginar uma cena de voluntariado, a grande maioria imagina um voluntariado mais assistencialista, que não há problema algum. Isso. E é o que tem mais nos países, vamos dizer, em desenvolvimento. A ideia de trazer o adjetivo transformador é para dizer que o assistencialismo é importante e o Minas Voluntários entra para ajudar a dar o passo seguinte, do assistencialismo / sustentabilidade, e agora a sustentabilidade caducou um pouco no discurso, virou regeneração. É isso mesmo, nós tivemos aqui com a Luana, né, que falou sobre esse assunto. Exato. E tem a entrevista dela gravada sobre isso, mas a gente chega nesse termo de voluntariado transformador, quando você vê lá que nós temos ações que são ações emergenciais, né, como chuvas, catástrofes, em que as pessoas se unem em função daquela ação e que isso esfria naturalmente, porque no calor daquele momento as pessoas ajudam e ajudam bastante, inclusive. A gente tem esse voluntariado, que é um voluntariado que é assistencialista, né, que é extremamente importante também, porque é preciso manter o indivíduo vivo para levá-lo no outro estágio. E aí você provoca esse voluntariado transformador, que é o estágio a partir daí. Ele estando vivo, com algumas necessidades básicas satisfeitas, vamos caminhar. Só que você coloca no seu livro aqui, 2050, né, que fala justamente sobre voluntariado e sustentabilidade,
que é que você determina em 2050? Nós estamos em 2024, esse programa vai ao ar em 2025. O que você determina em 2050? Vamos lá. Primeira coisa, que todo bom autor, e eu quero me tornar um bom autor, porque eu não posso ser deselegante e falar que eu já sou, mas para brincar, todo bom autor tem que ter bases que vão estruturar o seu pensamento. Então, a primeira coisa, o Rodrigo não inventou essa data não, tá, gente? Isso é um relatório da ONU. Não foi tirado assim da cartola não, né? Não foi tirado da cartola. E não foi um sonho revelador também, né? A gente tem sonhos. Mas qual que é? Foi um relatório da ONU dizendo que se até 2050, antes, né, no caso, o ser humano não mudar a sua relação com o planeta, e aí eu estou falando de governança em prefeituras e em governos, né? Estou falando de empresas que, na minha opinião, depois nós vamos explorar mais, faz uma responsabilidade social pífia na relação entre o que pode investir e o que realmente faz, né? Opta por um assistencialismo perene que poderia fazer mais. Ponto. Não tem conversa, né, na nossa avaliação. E terceiro, o cidadão, principalmente quando ele fala, eu não vou mexer com nada de voluntariado, porque isso aí o Estado é que tem que resolver um problema público, qualquer coisa, ou a empresa tem dinheiro e ela que faça. Então, essa posição de passividade do voluntário, a gente tenta resgatar também pela perspectiva da cidadania. Então, o relatório 2050, que fala sobre isso, nós aproveitamos e colocamos que a ferramenta para que esse mundo não fique inabitável, vamos dizer assim, fique insustentável, é o voluntariado transformador. Porque o outro voluntariado, só uma data para vocês interessante, chegou no Brasil em 1543, com a primeira Santa Casa de Misericórdia. Então, em 2043, nós vamos ter 500 anos já de um modelo essencialmente assistencialista. O que precisamos fazer, então, nos próximos 20/18, né, vamos dizer assim, é melhorar a qualidade da gestão das entregas e dos motivos do voluntariado. Por isso que o Minas Voluntários nasce com a perspectiva do transformador, não entendendo que o assistencialismo é ruim, mas por entender que a grande maioria já o faz. Então, estamos trazendo, com toda a humildade possível, uma boa nova. Pois é, e aí quando você faz o 2050, Voluntariado de Sustentabilidade, que já está na 4ª edição, né? A sua ideia é despertar em quem? Em governos, em empresas, né? O voluntariado corporativo, em cidadãos, o papel deles diante da sociedade. Qual que é a ideia central desse livro? A ideia central é que ele foi escrito para líderes tomadores de decisão. Então, muita gente, por exemplo, que faz o voluntariado e está tranquilo no assistencialismo, sempre questionam que o livro é meio complexo. Mas ele foi escrito realmente para quem está pensando uma camada mais profunda do voluntariado, como mudança estrutural e sistêmica que vai ocorrer em décadas, não de um dia para o outro, ou numa emergência que você atende ali uma cesta básica, uma calamidade. Então, este livro, ele é escrito especialmente para governantes, gestores de empresa que tomam decisão, que muitas vezes os departamentos nas empresas de responsabilidade social corporativa, ou ISD, que flertam com o voluntariado, fazem pouco porque o gestor superior não direciona bons recursos, ou questiona o voluntariado como não entregando resultados. Então isso é uma polêmica que eu trago para o livro. Tudo que o filósofo pode fazer, que é provocar muito e não ter resposta fechada para nada, que a minha ideia é julgar primeiro o debate, eu faço. E depois eu aponto possíveis caminhos para as lideranças, inclusive a liderança comunitária. Porque a liderança na comunidade é a primeira ponte real das coisas como elas são. Às vezes o gestor planeja dentro da empresa, mas quem é a ponte lá na comunidade? As coisas acontecem em loco. Esse gestor também precisa, na nossa avaliação, de uma estruturação melhor, não só do discurso, por isso o livro, mas também do nível de inter-relação para captar coisas, né? Digo recursos materiais e humanos, políticas públicas, então a gente atua com políticas públicas. Então o objetivo é esse. A gente vê muito falar sobre essa questão da liderança, quando a gente teve, por exemplo, na pandemia, uma dificuldade dos governos em acessarem as pessoas, né? É lógico que há programas diversos, mas a liderança está lá todos os dias, está mais próxima das pessoas
E quando veio a pandemia, isso ficou muito claro porque não era um estranho entrando nas comunidades, mas era a comunidade interagindo com ela mesma. Só que a gente vê muitos projetos sociais tendo uma dificuldade muito grande de gestão. A gente vê que as pessoas são bem intencionadas, muitas delas já são OSC, já são, né, CNPJ, já se constituíram legalmente como pessoa jurídica, mas outras tantas não são, e aí elas se perdem muito, e vem momentos como esses da pandemia ou outros de crises diversas, em que as próprias instituições são muito dependentes de doações. Sim. E acabam minguando, deixando de fazer, porque elas não têm como dar uma continuidade ao seu trabalho. Como que a gente pode fazer para transformar esse passo que está aqui hoje de organizações que passam o PIRES com muita frequência e que dependem de doações externas para organizações que sejam geridas de uma maneira mais profissional? Exato. A matriz brasileira de ação social, ela é bastante assistencialista em sua origem. Uhum. E algumas organizações sociais, e para ir mais direto na sua pergunta sobre liderança, não tem uma preocupação, pelo menos latente, de se aprimorar enquanto líder. Uhum. Então, o primeiro ponto para qualquer grande transformação é você compreender que pode fazer mais e melhor. Então, primeiro, uma tomada de consciência. O líder da OSC, seja mais popular e comunitária ou mais estruturante no sentido de ter mais recursos, ser uma fundação, por exemplo, estar sob o guarda-chuva de uma empresa que tem um recurso maior, os líderes tomarem consciência e não compreenderem que está razoável fazer apenas assistencialismo. Então esse é um ponto chave. Segundo ponto, a profissionalização do terceiro setor, ela impacta no tripé próprio da sustentabilidade. Qual é o tripé da sustentabilidade? Todo mundo que estuda esse assunto conhece, né? Você vai ter o equilíbrio social, econômico e ambiental. Isso não é também digressões aqui do filósofo. Se você olhar, qual é a perna manca do tripé? O financeiro? A perna manca. O ambiental? A perna manca é o ambiental / social. Ah. Porque a grande maioria das vezes é o capital, é o recurso, é o financeiro que dita a regra. Uhum. A perna manca não é aquela que mais falta, é aquela que tem menos não, tem uma fragilidade. É a que mais falta, exato. A perna manca que eu estou chamando não há um equilíbrio real no tripé da sustentabilidade, e aqui eu faço um desafio mesmo. Qualquer especialista, não só do Brasil, mas do mundo, que provar que há um equilíbrio entre o social, ambiental e econômico na prática da ideia de sustentabilidade, não há. Eu me rendo. É. Então, o que acontece? Como o ambiental e o financeiro, eles são direcionados pela vontade política / recursos, o social fica meio sucateado. E como a liderança em geral, não só no Brasil, mas no mundo, do social, em geral, grosso modo, ela fica mais passiva, fazendo ali só assistência, só o socorro imediato, a gente nunca eleva o nível, não só do discurso, mas do poder de negociação. Por exemplo, a advocacy. Então, o líder da comunidade que eu já vi, eu posso falar com tranquilidade, eu já vi, senta na mesa de um deputado, por exemplo, aqui na Assembleia de Minas, e fica com uma sensação que é o máximo o deputado receber, que o deputado está fazendo um favor, se sente todo importante, quer fazer a selfie, e na hora do café para negociar, ele está satisfeito de já ter ido, ele não faz uma reivindicação forte, ele não questiona, por exemplo, se é oferecido um recurso X, no sentido de que poderia oferecer mais, não queremos apenas assistência, queremos participar do planejamento. Então, essa consciência que eu não sou doido, isso é a longo prazo, mas eu tenho que trazer essa ideia para que as lideranças comecem a se tornar mais proativas na construção do futuro que queremos. E aqui eu deixo claro, se nós que estamos à frente das OSCs, fazendo aqui uma meia-culpa, não fizermos esse papel, esqueçam, não terá ninguém que detém o capital, e aqui não é um discurso politizado, de esquerda, de direita, não é isso não. É uma questão de modus operandi, não fará. Então você, líder, trate de se capacitar melhor para a gente elevar essa régua, esse nível do voluntariado e, consequentemente, do voluntariado no Brasil. Pois é, quando você fala dessa questão, então, do social aí, que é a maior dificuldade,
Muitas vezes as empresas, quando passam por dificuldades, vão cortando os recursos destinados ao social. Quando a gente fala da sigla, né, em português ESG, a gente vê um avanço que eu digo, uma saída do termo sustentabilidade, que no passado era responsabilidade social, para agora essa sigla que congrega várias coisas, mas as empresas, elas estão de fato, de uma maneira geral, em seu DNA, tendo isso como algo que é preocupação dela mesmo, real, com o ambiente, em investir no social e em destinar recursos para que ela própria sobreviva, mas destinar recursos para as comunidades onde ela está inserida. Porque, assim, quando a gente fala da sustentabilidade da organização, o financeiro dela, lógico, né, sem financeiro ela para. Aí a gente tem o ambiental, há uma cobrança externa muito grande, né, a mídia. O social, quando você falou, é a parte mais frágil, é a menos visível, é a que eu posso mais ir cortando para poder sobreviver. Como é que é esse pensamento dentro das empresas? Tio Flávio, só essa pergunta daria uns 4 programas, mas eu vou tentar responder e, lógico, trazendo as provocações. Primeira delas, a PwC, que é a maior consultoria, a maior auditoria externa reconhecida no mundo sobre essa ideia de sustentabilidade, desenvolvimento, fez uma pesquisa em 2023, ou seja, pesquisa recente, para pesquisa muito recente, é o dado atual, sobre a sensação dos investidores, dos grandes investidores, estou falando de bancos internacionais, pessoas que estão naqueles pouco por cento da humanidade, grandes investidores, que 98%, sensação da pesquisa, 98% dos investidores consideram que a ideia de sustentabilidade nas corporações é greenwashing, que é esverdeamento de marca, social washing, o que você quiser. Falando em bom português, é uma maquiagem. Isso. Isso é o dado da pesquisa internacional, não tem nada da empolgação do rapaz, né? Aí o rapaz vem, que sou eu, dizendo que a maioria dos departamentos de voluntariado e social, de ESG, uma boa parte das empresas que ainda não amadureceram para o departamento próprio, estão com o voluntariado alocado no marketing. Lembrando que o marketing é algo extremamente positivo, necessário, e quem sou eu para falar contra? Marketing é maravilhoso, somos fãs dos mestres aí, do Kotler, do Peter Drucker, administração, marketing, tudo é muito bom. Porém, no Brasil a gente tem uma mania ou uma coisa mais ou menos legitimada, que fazendo o que é considerado bom para a imagem da empresa, está tudo certo. Então eu faço um voluntariado chinfrim e depois faço um mega de um portfólio de sustentabilidade com papel reciclado 90, bonito, e mostro lá as fotos da comunidade feliz, recebendo, por exemplo, uma aula de alguma coisa, uma cesta básica, mas sem a preocupação se aquela aula de alguma coisa vai ter um emprego depois, quem vai dar sequência, ou se aquela cesta básica vai dar, a médio e longo prazo, alguma condição da família ou sujeito comprar a própria cesta básica. Ou viver numa dependência dela, né? Ou viver numa dependência constante. Então, acho que esse é o segundo ponto, mas tem um terceiro ponto. Um gestor da área social ser empolgado e querer fazer não significa ainda permissão do alto escalão para fazer. Então, o que eu percebo aqui defendendo meus colegas da área social que trabalham em grandes empresas. Não é por mal e por intenção que às vezes não fazem mais. É porque existe um nível de hierarquia e eu espero que o programa seja visto pelos colegas, meus iguais, meus irmãos, mas também pelos aqueles que tomam a decisão maior, para que eles pensem um pouco mais sobre isso. Porque antes de tudo, antes do voluntariado mão na massa, você tem também que voluntariar o olhar. O governante, para ter mais governança, olhar com mais carinho para a participação cidadã / voluntariado. O empresário perceber, né, o gestor, que um voluntariado realmente transformador, ele é não só uma imagem melhor para o seu negócio, mas gera lucro, estou falando de lucro, dinheiro, recurso. E a pessoa que está solta na comunidade, que às vezes está falando, não vou mexer com isso, né? O voluntário fica trabalhando de graça para os outros. Quem não é voluntário, às vezes fala isso com a gente, né? O tio Flávio já deve ter ouvido. Nossa, fica mexendo com esse negócio de voluntariado, podia fazer um concurso público, trabalhar ser inteligente, trabalhar num banco, né?
E então a ideia de que o cidadão ele nunca está solto. Porque se eu não contribuo verdadeiramente naquilo que interfere na minha vida, qualquer que seja a sua causa, voluntariado é um coringa. Ele é bom em qualquer causa. Quem que não vai querer voluntariado? Seja educação, saúde. Voluntariado é bom em tudo se ele for bem treinado. E aqui eu finalizo, né, essa tríade para te responder com mais uma provocação. Me perdoe, mas não basta boa vontade para ser voluntário. Porque de boa vontade tem um lugar lá mais embaixo. Dizem, né, que tá cheio, que né? tá cheio. Então é uma ideia de que para fazer bom voluntariado é uma coisa muito séria e precisa também de capacitação como um médico. Ninguém quer ser operado por um médico, não médico, voluntário. Por que eu vou fazer dessa forma na comunidade? Só ressaltando aqui que foi falado, um médico, não médico, voluntário. A gente tem trabalhos de médicos voluntários, né, que são excelentes, mas que isso que o Rodrigo fala aqui agora é de extrema importância em termos de comprometimento, em termos de até de conhecimento, porque você lida com problemas diversos, né? Você lida com crianças que foram retiradas do convívio dos pais, dentro de casas de acolhimento e que tem todos os seus traumas que estão ali sendo trazidos, muitos deles não conseguindo lidar com esses traumas por serem crianças e adolescentes. Você tem lá ILPIs em que as pessoas estão no final da vida, muitas das vezes, né? Ou já passaram por uma boa parte da vida, melhor dizendo assim. E que tem uma falta de sentido, muitas vezes, da vida, mas você tem causas mais amplas, que são causas ambientais, né? Que a gente pode chamar o voluntariado à responsabilidade, mas um voluntariado que saiba o que faz. E não um voluntariado de boa vontade, nesse sentido que ele está falando aqui, de que, eu quero fazer, mas não saber o que fazer pode atrapalhar. Eu lembro de uma vez que eu estava envolvido num acidente dentro de um ônibus, e 3 pessoas vieram a morrer nesse ônibus em que eu estava. E quando eu saí desse ônibus, eu fui fazer uma matéria sobre esse acidente que eu participei e perguntei aos bombeiros, né, que é muito angustiante você estar dentro de um ônibus em que as ferragens estão pressionando pessoas, as pessoas gritando por socorro e você pular a janela e deixar aquelas pessoas ali. É uma impotência muito grande. E aí o bombeiro fala justamente o seguinte: você tem treinamento para ajudar aquelas pessoas? Porque se você não tem treinamento, você pode piorar a situação e aumentar o número de vítimas. Então, olha como que isso... Eu pulei aquela janela numa sensação de impotência de fato, de deixar pessoas pedindo socorro. Mas eu não tenho competência para atuar naquilo, né? E a gente tem que admitir essas coisas. Eu acho que talvez seja o desafio... até 2050, da gente poder ter o conhecimento mais a favor do voluntariado, né? Sem sombra de dúvida. Até para ilustrar, complementar o seu exemplo, eu vou dar mais um que foi muito engraçado. Exemplos que nós vivenciamos, a gente que trabalha na área do voluntariado aí, não vou denunciar a nossa experiência, mas é mais de 10 anos, né, tio Flávio? O tio Flávio Cultural completou em dezembro 14 anos. Mais de 10 anos, né? Aí vocês fazem as contas aí. Mas o que acontece? Uma pessoa foi numa instituição, né? Então aqui por questões éticas, sem citar nomes, ela foi numa instituição que tinha pessoas acamadas com problemas de paralisia, etc. A pessoa desmaiou e caiu em cima do paciente. Psicologicamente, queria muito, desejava, bom coração, mas infelizmente não tinha um preparo. E durante a pandemia, no município próximo aqui, né, da região metropolitana, o Minas Voluntários atuou numa assessoria para uma prefeitura e o trabalho do voluntariado eram psicólogos conversando com as pessoas que estavam em casa. Achei o máximo, porque é uma coisa interessantíssima. E nós vetamos, enquanto assessoria técnica, pessoas que queriam somar, porque o número de pessoas para ser atendida no telefone do voluntariado era maior do que a disponibilidade de psicólogos. E nós vetamos. E aí houve uma discussão. Não, mas nós vamos conversar da mesma forma, vai dar tudo certo. E a pergunta foi essa: você tem a técnica? Se a pessoa falar algo que se identifica com a sua história pessoal, você se emocionar, como é que você vai agir nessa situação? Não teremos tempo de fazer um questionário psicológico, vamos dizer, mais forte, para ver quem mesmo não sendo psicólogo pode atender.
Então nós dizemos que é muito importante você valorizar o status e a ciência de cada um, saber que você pode dar a sua contribuição de várias formas, mas Isso. você não precisa ultrapassar como o bombeiro que está ali no dia a dia, que é um negócio muito, tem que ser muito ágil, né? Ele te respondeu, como se diz, de bate pronto. Você tem a técnica? Não tem. Então, a gente fica com o coração na mão, mas temos que seguir. É entender até o nosso papel também, né? Do que se pode fazer ou não. Exato. Mas quando você fala daquela empresa, né? Um exemplo ilusório aqui, daquela empresa que vai na comunidade e que dá um curso e coloca lá nas suas revistas e nas suas redes sociais, e esse curso foi aquele ali que às vezes fez uma diferença para as pessoas ali, mas que não é uma diferença que a amplie, né? É uma diferença no momento ali, mas não é uma diferença que a amplie. Eu sei da importância do assistencialismo, mas eu preciso desse voluntariado transformador. Qual que é o desafio da gente hoje de fazer essa realidade acontecer? Nas empresas? Eu queria que você falasse nas empresas e para os movimentos sociais ou para as OSCs. Bom, nas empresas é o voluntariado, o setor de voluntariado, o programa de voluntariado, estar junto com o ISD. Porque eu já vi várias vezes ser separado. O ISD, o departamento que vai responder aos protocolos, aos ISOs, as coisas que o mercado entende que vai trazer valor, não conversa com o setor de voluntariado. Ponto 1. Ponto 2, gestor de voluntariado, como todo o setor dentro da empresa pede recursos, nós também queremos. Então tem que pôr na rubrica do planejamento 2025 um recurso maior do que o de fazer assistência, porque aí justifica de eu planejar para, primeiro, assistência, item 2, empoderamento, item 3, né, aquela comunidade deixar de depender, item 4, reproduzir o ciclo. E aí eu brinco até com aquele ditado, todo mundo fala, não vamos dar o peixe, vamos ensinar a pescar. Só que o nosso ditado aí tem mais duas partes aí, vou emendar, né, emendar o soneto, que é não dar o peixe, ensinar a pescar, ensinar a estocar o excedente e a montar a peixaria. Se eu não fizer o ciclo completo, eu fico mais na ideia do que na transição ideia-realidade. Por isso que o discurso de sustentabilidade, quem é da área sabe e quem não é também, pelo senso comum você percebe que a sustentabilidade não anda na velocidade do que o ser humano conseguiu produzir de discurso. Então, se não acelerarmos isso, não é nem em 2050, porque 2050 é a data do planeta ficar muito ruim para nós. Mas um pesquisador americano chamado Michael Green, que monitora os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é ligado à famosa Agenda 2030 da ONU, ele monitora que não só no Brasil, mas no mundo, se continuarmos no ritmo atual, só chegaremos em 2030 com as metas, né, dos objetivos em 2082. Então nós temos um gapzinho só, coisa pouca. 52 anos de atraso entre o que falamos enquanto humanidade, enquanto voluntariado, raça humana, etc., e o que fazemos. É urgente, então, que a gente tome, que a gente se atente para essas coisas, para essas questões, porque pode parecer para quem nos ouve que não é da área de voluntariado e que na empresa não tem uma área de voluntariado, pode parecer alguma coisa assim, não é comigo. Na verdade, a área de voluntariado para o cidadão em si não é uma área, é a vida. É como você, é uma atitude perante a vida, né? De cada um de nós, independente que você esteja no Minas Voluntários ou independente que eu esteja no movimento social Tio Flávio Cultural, é a atitude de cada um diante do mundo, né? Eu estava pensando sobre essas chuvas recentes no Brasil e o tanto de lixo que a gente produz e o tanto que a gente não respeita, inclusive como consciência social, horários que passam ou que dizem que passam os caminhões de lixo e que se colocam em dias anteriores ou horas anteriores e que uma chuva que às vezes chega muito forte leva aquilo ali que poderia estar acondicionado em casa. Esse é um pequeno exemplo, um dos pequenos exemplos que a gente vai pensando em como que a gente pode mudar a atitude frente ao que a gente tem aí para mudar o nosso planeta, né? Tio Flávio, você me permite fazer um gancho nessa fala, que ela é muito importante. Eu sei que eu estou batendo muito na profissionalização e que o voluntariado precisa de mais recursos. Mas tem um item que ele é mais importante que esses dois, que é o voluntariado perceber ou o cidadão,
se considerando voluntário ou não, que o item empatia, esse respeito por o lixo no dia e no horário certo, ele não é uma questão só do indivíduo para com se sentir bem ali com a vizinhança, com os colegas. É um ato de sobrevivência da espécie. Antigamente, década de 70, quando surgiu essa discussão, que a primeira conferência de meio ambiente que falou que o homem no planeta Terra precisa se organizar, foi em Estocolmo, 1972. Primeira grande conferência da ONU sobre meio ambiente. Mais ou menos assim, ó, esse negócio de planeta não dá para ficar tirando o minério o tempo todo, que uma hora vai acabar. Em 72. Então, nós estamos 52 anos depois, certo? Uma discussão que é importante. Mas a responsabilidade social nessa época era mais ou menos assim, algumas empresas faziam, eu podia escolher fazer ou não. E eu trago para o cidadão, eu podia escolher ser voluntário ou não, tá tudo certo, tudo vai funcionar. Eu vou trazer esse aspecto, não é apocalíptico não, tá, gente? Mas é um alerta. São os primeiros sinais do fim dos tempos, que é, se você não entender como cidadão, ou líder, ou solto, de onde você estiver, que a sua empatia para com a polis, o colega, a questão do lixo, tudo, você está se autoexterminando aos poucos. É um suicídio lento e coletivo não colaborar. Estamos na era ou colaboramos, porque não há uma terceira opção para se ficar. Não há mais atitude blasé. Eu não estou participando, não tenho nada a ver com isso. Isso não existe. E todos os relatórios científicos, para chancelar a fala do filósofo, eu trago a ciência, dizem e apontam para isso. Há uma turma que discute sobre isso, né? Que é chamados negacionistas, etc., sem entrar na questão política, que acham que não. O planeta vai se regenerar e tal. A questão é combinar com o planeta se vai regenerar com os humanos permanecendo. Nós já vimos várias raças serem extintas, não é? Ô, gente, a gente não conseguiu nem falar sobre os livros de poesia que ele tem também, nem a editora. Então a gente vai ter que ficar devendo uma nova entrevista, porque o nosso tempo se encerrou. Rodrigo, eu queria agradecer a sua presença aqui e queria que você deixasse para as pessoas ali como que é possível te encontrar para poder saber sobre o seu livro, sobre as suas ideias. Primeiro, parabenizar a qualidade do tio Flávio como entrevistador, porque foi a sensação de mais velocidade de tudo que eu já participei na minha vida, essa entrevista. Eu tô achando agora que começou, né? E na verdade terminou. Então, te agradecer pela leveza, pela alegria de estar aqui falando sobre isso. Meu Instagram é @rodristarling, é um primeiro, ou @escritor Rodrigo Starling, ou @Minas Voluntários, que são os assuntos que deu tempo de falar hoje e só tenho a agradecer. A gente vai então falar outro dia mais sobre a outra área da editora que para mim também interessa muito. Vou pedir para que coloquem aqui os arrobas para as pessoas, né, acompanharem você e a gente termina por aqui. O tempo realmente passou muito rápido, mas quando o assunto é interessante e bom, ele realmente voa. Nós nos encontramos no próximo episódio. Até lá!